Olá, amados. Graça, paz e a prosperidade de Cristo sejam sobre vocês nesse dia. Bem-vindos a mais uma resenha ao meio-dia. Deus possa estar com cada um de vocês nesse momento. Agradecemos a Deus por cada dia que Ele tem nos dado, a você que está aqui conosco. Feriado, né? No Rio de Janeiro. Um feriadinho no Rio. E creio que Deus, nesse dia está nos abençoando, está nos dando graça aqui no Rio de Janeiro, né? Dia de Ogum. Eles falam que é São Jorge, disfarçando, claro, no catolicismo. Na verdade, aqui é um dia de uma entidade afro-espírita bem pesada, bem conceituada, né? Então sabemos como é que funciona. Agradeço a Deus por esse tempo, agradeço a Deus por estar aqui com vocês. Um abraço aqui, Amanda, um abraço Ana Cristina, Dilma Barcelos, Rosana Pinho, Neiva Ledesma, Ilzete Martins, MC Cavalheiro, Ana Paula, Maria Toledo, Joana Gomes, Amanda Larissa, Josiane Araújo, Jéssica Silva, Francinete Alves, Mari Rosário, Carla Beatriz, Rosana Pinho, novamente, Amanda Larissa, Eliana Brito, Dione Bispo, Marcelo Correia, Lília Moreira, Joana Gomes, curso de desenho, amém. Edmar, de São Paulo, amém, Edmar. Jéssica, Rita, Silene, Mary, Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Eu aqui no meu chazinho. Carla Beatriz de Campos, aqui do Rio, um abraço. Pastor Tiago, paz seja convosco, querido. Rosana Oliveira, Débora Horácio, Elaine Brito, Giane, Parfer, Paulo Ferreira. Deus abençoe a todos vocês, sejam bem-vindos. Estamos juntos aqui. Mais uma vez, Eliane Sen, Elaine Brito, Mauro Vieira. Paz, Mauro. Cada um de vocês, que Deus possa abençoá-los, enchê-los com a graça de Jesus Cristo. Débora, Roquine, Deus abençoe, Débora. Dani Coelho, Reinaldo Oliveira, paz. Davi Mota, Gabriela, Elbert Ribeiro. Carla Cristina, Adriana Melo. Cristiane Lira, Tiago Santos, Roberto Fernandes, Potira Barbosa, Cláudia Melo, Miriam, Ricardo Assos, que Deus abençoe a todos vocês, gente. Vou terminar meu chazinho no meio-dia aqui. Missionária Thelma, Maria Dilza, Miriam Pereira, Alda Souza, Alexandre Souza, Paz, Cícera, Giselda, Márcio, Alexandre, Lindovânia, Cristiane, Deus abençoe, Cris. Oswaldina, Socorro Siqueira, Deus abençoe a cada um de vocês. Amados, rapidamente, para a gente iniciar nossa resenha, já dei aqui meu salve a quase todos aqui. Boa Vista, Roraima, um abraço. Dois recadinhos. Segunda-feira nós temos o nosso curso de gestão emocional, tratando, é claro, de gatilhos emocionais, tá bom? Lembrando que nós já demos um curso sobre gestão financeira, gestão pessoal e gestão no empreendedorismo. O que são essas gestões emocionais? Tratam justamente do funcionamento da nossa mente, como a gente funciona, como a forma como a gente vê o mundo, a forma como a gente reage às oposições, aos desafios. E aí você começa a se perguntar assim, por que para mim algumas coisas não dão certo? Porque, infelizmente, nós somos cercados de gatilhos, somos internalizados de gatilhos emocionais desde que nascemos, tá? Passamos por muitos traumas, situações na vida, temos dificuldade de compreensão do todo, temos dificuldade de relacionamento, nos sabotamos, entramos muitas vezes em autossabotagem, atos falhos, né? Às vezes somos alvos de atos falhos. O que é um ato falho? Quando você fala ou faz coisas que você nem pensa, nem viu que fez, alguém de fora que diz para você, pô, você não viu o que você fez? Eu? Você não viu o que você falou? Eu? Um ato falho é algo percebido, é quando você nota que
Ixi, meu Deus, já falei, já foi, e agora? Então, essas coisas a gente precisa dar uma estudada, dar uma olhada nisso em nós e tentar conseguir. O Hélida, Deus abençoe, o ex-neném, Deus abençoe vocês também. São Paulo, Zona Leste, um abraço. Então, são essas coisas que a gente quer trazer para vocês nesse tempo. Segunda-feira começa, dia 26, possivelmente na outra semana, não lembro agora que dia será, já é maio, né? 30, primeiro sábado, 2 domingo, dia 3, então 3 de maio, a gente dá continuidade, são 2 aulas, tá bom? Ontem, peço perdão, pessoal da mentoria 1, já estou preparando o vídeo aqui para vocês. Ontem choveu bastante, a minha internet ficou instável, e a empresa, que é a Live Team, me deu até 2, 3 horas para resolver, foi resolvido o negócio lá para as 8 horas da noite, quase 9. E eu não pude transmitir ao vivo, mas hoje estou enviando o vídeo para vocês, para que vocês possam ter a aula de vocês normalmente, tá bom? Deus abençoe muito cada um de vocês da Mentoria 1, muito obrigado pelo carinho, pela compreensão. Desculpe, foge a minha alçada, e transmitir com problemas é muito ruim. Eu já passei uma época que transmitia, caía toda hora, dá problema. A gente perde o raciocínio, eu fico chateado, fico irritado, porque não consigo dar prosseguimento, quebra o raciocínio lógico da gente, é muito difícil. Tá bom? Deus abençoe Ana Cristina, Simone Neri, Patrícia Paul, Deus abençoe a vocês. Então, segunda-feira você ainda dá tempo de você se inscrever para assistir essas palestras, que eu tenho certeza, quem já assistiu alguma dessas palestras comigo de gestão emocional, com certeza aproveitou alguma coisa na sua vida e deve estar utilizando para o seu bem-estar, para a sua vida vitoriosa. A gente entendeu uma coisa, o cristianismo é transformação de mentalidade, tá? O cristianismo não é uma nova religião, não. Jesus não veio para trazer uma nova religião a ninguém. Miriam, Deus te abençoe. Kelvin, Cíntia também. Obrigado, Cíntia. Sim, é uma palestra para te dar toques, para você entender o que acontece. Então, o cristianismo não é a adoção de uma nova religião. O cristianismo é a adoção de uma nova mentalidade. Muitos perguntam, pastor, a lei da atração, o que você acha da lei da atração? Olha só, a lei da atração não existe. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Lembre-se desse conceito. Você atrai quem você é. O que você é traz valores dentro daquilo que você é. Se você não é empreendedor, se você não é positivista, se você não é amável, se você não é alegre, se você não é corajoso, se você não vai atrair coisas ao qual você não é. No mundo espiritual, as coisas se atraem, os iguais se atraem. Eu quero que você entenda o seguinte, aqui o pessoal da mentoria, tem aprendido isso. Eu estava aqui fazendo um esboço aqui, os homens não atraem aquilo que eles querem, mas aquilo que eles são. James Allen fala sobre isso. Os homens não atraem o que eles querem, homens atraem o que eles são. Então, essa transformação, Neuza, Deus te abençoe, essa transformação ela tem que ser feita aqui. Eu não sou o que a minha igreja diz ou que a doutrina da minha igreja diz. Eu sou aquilo que eu penso, aquilo que eu me coloco em Cristo, aquilo que eu entendo que eu posso ser em Cristo. Aí você vê 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que o apóstolo Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo novo se fez. Mas o que é estar em Cristo? Aí voltamos a Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 19, já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim, o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, como amor, se entregou por mim mesmo. Você vai ver sempre Paulo dizendo assim, olha, gente, eu estou seguindo a Cristo. Coríntios capítulo 11, diz, sede depois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o que acontece é uma transformação de personalidade. Paulo, quando dá testemunho da sua vida, de quem ele era, como ele era, hebreu de hebreu, filho de judeu, fariseu, quanto ao trato, ensinado aos pés de Gamaliel, e de repente ele conta assim, a minha vida foi transformada. Então, o que eu alcanço hoje como apóstolo de Cristo é porque houve uma transformação. Sim, as crenças erradas atraem coisas ruins, sim, Eli Alves, sempre trai. As chamadas de crenças limitantes, crenças equivocadas, tudo isso transtorna a nossa vida, nosso pensamento. Então, são gatilhos e a gente precisa transformar isso, tá bom? Então, na segunda-feira começamos as nossas palestras e se você quiser é um investimento único de apenas R$15. R$15 é o que você vai investir. Não paga nem um combo do McDonald's aí. Amém, Tatiane. Deus te abençoe. Gente, o Brasil no mundo espiritual. Vamos à nossa resenha.
Como é que é isso, pastor? O Brasil no mundo espiritual. Existe isso? Um país, não é o ser humano que está no mundo espiritual? Infelizmente, a área profética na igreja evangélica, ela carece de muita, mas de muita evolução, muito crescimento. Porque para nós, a área profética é alguém que... É isso aí, Jéssica, McLanche infeliz, que dá uma azia, é caro, não alimenta e dá azia. Ou nos faz passar mal. O mundo espiritual, ele precisa ser compreendido de uma ótica muito mais complexa do que a igreja evangélica entendeu até hoje. A igreja evangélica, ela entendeu, e até hoje entendeu, que o mundo espiritual é assim, ó, céu e inferno. É a binaridade do conceito de céu e inferno. Quando você fala assim, mundo profético, mundo espiritual para a igreja, você fala assim, não, irmão, olha, há o céu e o inferno, duas realidades finais. Pronto. E o que é no meio? Não sei. Aí é com Deus, é mistério. Mistério de Deus. Eu fico, poxa, como assim mistério de Deus? É um mistério de Deus. Ninguém tem que saber. Como ninguém tem que saber? A gente, até há pouco tempo, ensinei o pessoal da mentoria, e é interessante você ver Deuteronômio 29, declaração de Moisés: as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós e aos nossos filhos por herança. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas verso 10 diz, mas Deus não la revelou pelo seu Espírito. Por quem? Senão o Espírito do homem conhece as profundidades ou as profundezas do homem, assim o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus e nos revela a Deus. Então, essa questão de ninguém explica a Deus, com certeza, do ponto de vista de quem quer explicar, ninguém explica a Deus, mas Deus se explica para nós. Voltamos à questão da crença limitante, né? A questão do eu sou o que eu creio. Se eu disser que ninguém explica a Deus, acabou para mim. Alguém pode vir me explicar a Deus, eu não vou aceitar isso, porque isso está na minha mente. Ninguém explica a Deus, ninguém vai explicar a Deus. Agora, Paulo, ele coloca no seu exórdio não, no seu hino de glorificação a Deus, diz assim, quem conheceu a mente do nosso Senhor? É uma pergunta retórica. Quem foi que deu a ele? Quem o aconselhou? Quem foi que lhe fez alguma coisa para receber dele? A profundidade da riqueza. O que Paulo está... ele está afirmando, ele está concretizando um pensamento. Deus é soberano acima de tudo e de todos. Deus é um ser inacessível, um ser que não se entende com a mente humana, um ser que não tem como você descrevê-lo. Mas ele tem o Espírito dele em nós e que aqueles que estiverem disponíveis ao entendimento, ele pode se revelar sim a cada um de nós. Ok? Mas quem viu Deus? Natanael fala para Jesus, mostra-nos o Pai, isso basta. O que Jesus diz? Quem vê a mim, vê o Pai. Como mostra-nos o Pai? Estou há tanto tempo convosco, quem está me vendo, vê o Pai. Olha que Jesus deixou bem claro, quem está vendo Jesus, vê o Pai. Quem vê o Cristo, vê o Pai. Esse entendimento profético a igreja não tem, porque ela sempre usa binaridade. O que é binaridade? É a questão binária. Ou é céu ou inferno. Ou é bem ou é mal. Só que o mundo profético, o mundo espiritual, ele é binário, é verdade, mas ele tem nuances, ele tem particularidades que a gente não se atenta para isso. O que é o Brasil no mundo espiritual? O Brasil no mundo espiritual é uma personalidade. Compreenda o conceito de nações, povos, línguas, raças. Quando você vai em Apocalipse, se você ler Apocalipse de forma isolada, você não tem entendimento profético do restante da Bíblia. Porque Apocalipse é o desfecho do profético bíblico. Gênesis é a abertura do profético bíblico. E passa por outros livros, tanto históricos, poéticos e proféticos, como é o caso de Ezequiel, Jeremias, Isaías, os profetas chamados menores, né? Obadias, Miqueias, Naum, Oséias e outros mais, Daniel. Quando você começa a passar por esses livros, você vê o quê? As interações espirituais desses homens com Deus. Mas as interações não são pessoais, as interações têm a ver com Israel, têm a ver com Egito, Babilônia, Assíria, Tiro, Sidom, mundo árabe, filisteus. Se você notar bem na Bíblia, todas as interações não são interações particulares, elas são particulares, mas partem para um contexto muito mais coletivo.
é Deus sempre trabalhando num processo de identificação dos profetas e transmissão da mensagem para o coletivo. Vocês estão entendendo? Dá um amém para mim se está ficando muito, se está claro ou se vocês estão achando que está prolixo demais. Eu preciso, você sabe que quando a resenha fica mais profunda, eu preciso dar um preâmbulo para vocês, eu preciso fazer essa introdução de entendimento. Senão lá na frente eu vou falar coisas, você, mas de onde ele tirou isso? Por que ele está falando esse negócio? Cada país que se forma, foi formado e é formado, para Deus é como se fosse uma nação, ou para Deus é como se fosse um ente. Tá? Para Deus é como se fosse um ente. E eu quero mostrar para vocês isso na Bíblia. Ezequiel 16, Deus chama o profeta, deixa eu mostrar aqui, Ezequiel, depois vocês leiam todo Ezequiel capítulo 16. É interessante o tratamento que Deus dá a Israel. Olha aqui, Ezequiel 16. E veio a mim, Ezequiel, outra vez a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz: Assim diz o Senhor teu Deus a Jerusalém: a tua origem, o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortado o umbigo, nem foste levada com água para limpar, lavada com água para limpar. Olha que interessante. Estou lendo aqui. Disto, compadecendo-te, peraí. Deu ruim aqui? Desculpa aqui, gente. Você vai ver, então, aqui, em Ezequiel 16, a certidão de nascimento de Jerusalém. Não se apiedou de ti, olha, teu pai era amorreu e tua mãe era Eteia. Jerusalém é Jebus, Shalaim, Jebus, a terra dos jebuseus, e Salém, Shalaim, de onde veio o sumo sacerdote Melquisedeque, sumo sacerdote de Salém. Jebus, Shalaim, deu Jerusalém, Yerush Shalaim. Então, Jerusalém, o Senhor usa o profeta para dar a própria Jerusalém o contexto de que Israel foi formado em torno de Jerusalém. Jerusalém não foi colocado dentro de Israel. Israel é o estado, preste atenção, gente, Israel é o estado onde os filhos de Abraão congregam, ok? Mas a identidade de Israel é Jerusalém. O nascedouro de Israel está em torno de Yerush Shalaim, em torno de Jerusalém. Então Ezequiel 16 fala sobre isso. Passando eu junto a ti, te vi revolver no teu sangue, e disse, ainda que estejas no teu sangue, vive. Sim, disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive. E eu te fiz multiplicar como renovo do campo, e cresceste, te engrandeceste, e chegaste a grande formosura. Avultaram os teus seios, e cresceram os teus cabelos, mas tu estavas nua e descoberta. Passando eu junto de ti, vi-te, e eis que em teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri tua nudez, e te dei juramento, entrei na aliança contigo, diz o Senhor teu Deus, e tu ficaste sendo minha. Quando você chega lá no final de Ezequiel 16, olha aqui, os versos 45 e 48, olha o que vai acontecer, e você vai entender isso na história do próprio Israel. Tu és filha da tua mãe, que tinha nojo do teu marido e dos teus filhos, e que a tua irmã e de tuas irmãs, que tinha nojo dos seus maridos e dos teus filhos. Vossa mãe foi Eteia, vosso pai morreu, ou seja, os heteus e os amorreus. E tua irmã maior é Samaria, e as suas filhas que habitam à tua esquerda, e a tua irmã menor que habita à tua mão direita é Sodoma, e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Ou seja, Deus usando o profeta para dar juízo, explicando ao povo de Jerusalém quem eles eram e o que estava acontecendo. Ou seja, Deus olha no mundo espiritual, uma nação é um ente, uma nação não é Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Belém, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás. Não. No mundo espiritual, o Brasil é um ente. Por que Paulo, quando fala da igreja, ele fala da igreja, nós somos corpo de Cristo, ele é a cabeça. E uma igreja, ela é um corpo, um organismo.
Nós temos o organismo macro, que é a igreja indivisível na face da terra, e nós temos o organismo micro, que é a congregação. Então você entende o que acontece lá com Acã? Quando Acã pega aquilo que era de Jericó, a qual Deus utilizou a palavra dele para dizer para ninguém pegar nada, não tomar nada de Jericó, e quando Acã toma algo de Jericó, esconde a capa e esconde nas suas tendas, o que acontece? Vem o julgamento para aquele Israel hebreu, aquele Israel que não tinha território, acaba sendo punido perdendo guerra contra um povinho pequenininho, ok? E aí quando Josué vai querer saber por que perderam a guerra, e Deus fala o seguinte, olha, tem pecado oculto aí. E eles lançam sorte no Urim, no Tumim, era a época, Josué não era profeta, e quando lançam sorte, vão eliminando as tribos, até que chegou a tribo, justamente a tribo de... Oh, meu Deus, deu branco agora? A tribo de Acã, e onde ele escondeu a capa. O que nós estamos vendo com todo esse O que você vê com tudo isso? Deus tratando nações e povos como entes. Você entende? Por que Cristo veio morrer por toda a humanidade? Porque ele tem o poder, o seu sangue, a sua pureza, o seu estado divino tem o poder de salvar, curar e libertar dos pecados, da miséria, principalmente das legalidades espirituais, todo ser humano que o receber. Veio para os que eram seus, diz João, mas os seus não receberam. Mas todos quantos lhe receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filho de Deus. Vocês estão compreendendo isso, gente? Entenda o que é o Brasil no mundo espiritual. Primeiro, o Brasil no mundo espiritual, ele é um ente. Não existe nordestino, não existe carioca, não existe paulista, mineiro, sulista. Não existe no mundo espiritual, quando se olha para o território Brasil, terra Brasilis, não existe negro, branco. É por isso que Paulo diz, em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há cita, não há liberto, todos são um em Cristo Jesus. Vocês entendem isso? O mundo espiritual, ele enxerga o Brasil como um ente formado por quase 220 milhões de habitantes, 212 milhões de habitantes, não é isso? Quando há um pecado, não importa se é no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, entenda, todos caem. Todos caem. Quando nós temos toda essa feitiçaria, essa bruxaria que há no norte, no nordeste, todo o sincretismo religioso, toda a idolatria do nordeste, toda a violência que há no Maranhão, no Rio de Janeiro, toda a roubalheira, corrupção que há em Brasília, toda a sensualidade que há na costa, a costa brasileira é sensual, toda a costa. Todo lugar de praia é um lugar dado à sensualidade. Eu falo isso porque moro em cidade de praia, conheço várias cidades de praia, trabalhei em cidade de praia como Santos, São Vicente, conheço aquela parte lá, Nordeste, ou seja, todo lugar de costa no Brasil é sensual, é dado à sensualidade, à prostituição infantil. Os interiores têm assassinatos e muita idolatria. Eu já mapeei esse país, gente. Eu digo para você o que tem em cada região. O interior é um lugar cercado de idolatria, de feitiçarias. Não confunda feitiçaria com bruxaria, tá? Feitiçarias. Há muita feitiçaria, benzedeira. O terço, cordão de alho na porta, a cruz com papel fino, picado. As imagens de todos os tipos de entidades. Aí tem, como é no interior também do México, tem as pessoas que não são católicas, mas colocam, como na Umbanda, uma série de imagens dentro de casa, todos os tipos de santos dentro de casa. Isso está muito no interior do Brasil. Na parte costeira do Brasil está o quê? A prostituição, a luxúria, a jogatina, a droga. Você entende isso? Vocês estão compreendendo?
San La Muerte no México, isso aí, ela é idolatrada, San La Muerte. No Brasil nós temos vários, tem São Jorge, tem Aparecida, Padre Cícero, Padre Cícero, nós temos vários ícones de idolatria, de veneração. Nós temos no Brasil o contexto de culto afro-espírita, ou de matriz espírita, que chama, convoca orixás, caboclos, guias, entidades para participar dos cultos afros. Ou seja, o Brasil é um país sui generis porque ele tem, infelizmente, um conglomerado, e aqui nós temos ainda, além disso, nós temos as culturas italiana, chinesa, japonesa, alemã, que trazem para cá ô Nilson, eu quero te pedir perdão, Neilson, não é isso, né? Neilson, né? Neilson, desculpa, querido, mas não vai achar, não. Com todo respeito, eu estou falando isso com carinho, sem arrogância, sem soberba nenhuma. Você não vai achar nenhuma igreja que está apresentando o que eu estou apresentando aqui, porque é muito complicado. Eu não vou entrar nisso agora, senão a gente vai desviar do tema. Então, nós temos aqui, além de toda... Deus abençoe, João. Um abraço, meu irmão. João Mário, um abraço, queridão. O que acontece aqui, infelizmente, é que o Brasil, essa forma dele sui generis e, ao mesmo tempo, totalmente diversificada no seu jeito de ser, na sua forma de agir, provoca, promove e atrai muitas legalidades. E aí a gente chega a esse momento de conturbação, de pandemia, de política, e como eu falei ontem, queremos intervenção política, queremos o exército na rua. Não adianta, isso não vai funcionar, porque o Brasil ele está sendo regido do mundo espiritual para o mundo físico. O Brasil, qualquer nação, diga-se de passagem, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Bolívia, o que está acontecendo na Venezuela é uma questão de uma potestade naquele país. Nós temos uma potestade sobre o Brasil. Nós temos um principado sobre as Américas. Nós temos um outro principado sobre o mundo, que é o principado de Leviatã. Esta é a era de Leviatã, um dos grandes príncipes que está se levantando na última era, antes, pelo menos, da volta de Cristo. Assim cremos na escatologia bíblica. Então nós temos Leviatã, que é o grande príncipe sobre todo mundo. E você tem outros príncipes que estão sendo destinados às regiões. É difícil ter um príncipe numa nação. Geralmente, as nações têm potestades, elas são divididas, as potestades tomam conta de regionalidades de países. Quanto maior o país, mais potestades. O Brasil, à semelhança da China, da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos, tem muitas potestades, porque é um território muito grande, é um país muito populoso. Mas, por exemplo, Paraguai e Uruguai têm poucas potestades, porque é um país menor com menos gente. Finlândia, Suécia, Suíça, menos potestades. Vocês estão compreendendo? O Brasil tem muitos poderes. O Brasil é como se fosse vários prefeitos e governadores. É por isso que Paulo usa essa linguagem em Batalha Espiritual de Efésios 6, a partir do verso 12. Vocês entendem isso, gente? Então, o que nós temos no Brasil? Nós temos muitas potestades, muitas, poderosas, umas mais poderosas que as outras. Então vamos compreender, não existe Principado do Rio de Janeiro, Principado de São Paulo, Principado do Paraná, Principado da Bahia. Pelo amor de Deus, refaz esse conhecimento, isso é senso comum. Quem prega isso não conhece a linguagem paulina e principalmente não conhece o mundo profético para declarar que existe Principado de Madureira, Principado da Penha da Pavuna, Principado, deixa eu ver de onde, Principado de Itaquera, Principado da Zona Leste aí, Principado de Santos, São Paulo, Principado de Cariacica. Não existe esse principado, meu irmão. Tá bom? Não existe. O principado está sobre o mundo. Há um principado nas Américas, um principado na África, um principado na Europa, um principado na parte asiática. Nós temos 5 príncipes hoje. Leviatã é o principal e 4 príncipes comandando as nações com eles. A partir dos príncipes temos potestades trabalhando em nações.
A partir das potestades temos hostes espirituais, são poderes conglomerados, aí sim, no Rio de Janeiro, municípios menores, municípios maiores. O poder espiritual ele é estabelecido não pela grife do local, não é porque o Sul é mais bonito, tem as cidades organizadas, não, é pela quantidade de gente, é pela energia que demanda, é pela concentração de seres humanos que há naquela cidade. Os principados não se movem pela qualidade de vida, nem pelo PIB, nem pelo IDH. As potestades se movem pela quantidade de pessoas e pela facilidade e a generalidade que há. Há lugares que é mais dado a idolatria, há lugares que é mais dado a feitiçaria, há lugares que é mais dado a droga, violência e prostituição, há lugares que é mais dado a ignorância, há lugares que é mais dado a miséria, a droga, a favelização. Então, esses poderes, essas potestades, elas se especializam nessas demandas da sociedade. Então, são as sociedades que geram e criam essas demandas de potestades no seu lugar. Quando há transformação do cristianismo, quando vem a religião cristã, quando vem a fé e faz com que as pessoas se libertem, essas potestades perdem força e aquele lugar vai se transformando pelo poder do Espírito de Deus. Resplandeça a vossa luz. Vós sois da terra e luz do mundo, portanto, brilhe a vossa luz para que as pessoas glorifiquem a Deus através das vossas vidas. Você está entendendo o que é o cristianismo? É uma batalha espiritual. Só que o cristão não entende isso. Isso é muito mais estratégico, isso é muito mais conceitual do que sair marchando na rua, tocando chofar e achando que isso vai derrubar demônio. Isso é um ato profético, mas isso não derruba demônios, não funciona assim. Há todo um contexto muito maior por trás disso, gente. Claro, vários vídeos meus já explico isso, gente. Isso aí já está muito mais que explícito, eu tenho explicado. São vários tipos de vídeos, e deles eu falo de intercessão profética, mapeamento geográfico. Então vamos lá, gente. Só para a gente voltar à questão aqui. Então você tem potestades trabalhando debaixo de 5 príncipes, sendo que Leviatã é o principal. Ué, onde é que está Satanás? Nas regiões celestes. Um dia ele vai cair de lá, conforme Apocalipse, no capítulo 12. Então, Satanás hoje ele está nas regiões celestes, administrando justamente todo esse contexto terreno. Porque lá ele está no mundo espiritual, ele está no tribunal de Deus, justamente dando todo o ensejo, todo o apoio aos demônios que estão na terra. Tá ok, gente? Ai, eu tive aqui, irmão, a visão de Satanás que veio no meu quarto. Olha, me perdoe com todo o respeito que eu tenho a você. Mas quem somos nós na fila do pão para Satanás vir nos visitar? Nós não temos esse privilégio. Jesus veio nos visitar. Eu creio, porque Jesus é onipresente como Cristo. Agora, Satanás não é onipresente. Então, ele não pode estar... Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Satanás tem mais o que fazer. Ele tem o reino espiritual para ele poder guerrear lá. E você vai ver isso, sabe onde? Zacarias, no capítulo 3. Quando Israel está se restaurando, voltando da diáspora, e o próprio Deus permitiu que eles fossem castigados. Quando Israel está voltando, Satanás ele tenta impedir a restauração de Israel através de Jerusalém. E aí o que acontece? Lá em Zacarias 3, se você ler do verso 1 ao 10, o quanto há uma batalha ali. E estava o sumo sacerdote Josué com as suas vestes sujas, e o anjo do Senhor à sua direita, e Satanás para se lhe opor. E o anjo do Senhor diz o quê? Para trás, Satanás, vá de reto, tu és uma tição tirada do fogo. E deu ordem aos anjos, o anjo do Senhor, teofania de Cristo, para trocar as vestes do sumo sacerdote Josué, que era representatividade, olha bem, vou aqui ler Zacarias com vocês, que era representatividade da liderança espiritual. E Josué, vestido de vestes sujas, Zacarias 3:3, estava diante do anjo. Então respondeu os que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe essas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a iniquidade, te vestirei de vestes finas. E disse ele, põe-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no de roupas, e o anjo do Senhor que estava de pé. Ou seja, o sumo sacerdote Josué aqui, após a diáspora, ele é a representação de autoridade espiritual sobre Israel, sobre Jerusalém. E aí nós vamos para a parte do Brasil no mundo espiritual. Por que o Brasil não vai para frente? Porque você vota em Lula, porque você vota em gente corrupta, porque você vota em Dilma, porque nós temos o STF que temos, porque votamos em deputados corruptos, votamos inclusive em pastores,
pastores, em líderes que se chamam cristãos, que chegam lá, se corrompem. E no mundo espiritual não adianta esconder nada. Não dá, você pode fazer cara de bonzinho, mas no mundo espiritual ninguém engana ninguém. O Brasil hoje está sem representatividade espiritual. Nós não temos uma representação espiritual. O Surama, 21 99 210 6828, fala com a Josiane. Você entende isso, gente? O Brasil hoje, ele está num tempo de legalidade. No mundo espiritual, ele é visto... Quais são as legalidades do Brasil no mundo espiritual? Primeiro, as legalidades do passado. Morte. As principais legalidades do Brasil é assassinatos, derramamento de sangue e golpes. Após isso, ó, o Brasil... Vou botar a listinha do Brasil, ó. Listinha do Brasil. Sangue. Né? E aí fala assassinatos, morte. Depois... golpes. Que mais? Bruxarias, e através de sociedades secretas. Idolatria. A lista do Brasil é grande, gente. Sangue, golpe, bruxaria, idolatria. Prostituição. Que mais? Corrupção. Então o Brasil tem minimamente 6 pecados aqui que barram ele. Sangue, golpes, bruxarias, idolatria. Golpes barra o que Satanás fez, rebeldia. Né? Sangue, golpes barra rebeldia, idolatria, prostituição, corrupção. Minimamente é o que o Brasil tem. É minimamente, tá? Estou dando o que o Brasil hoje está devendo no mundo espiritual. O Serasa do mundo está cobrando, o Serasa do mundo espiritual está cobrando do Brasil. O sangue derramado de negros, de índios, golpes e rebeldia na política, na coroa, as bruxarias, as idolatrias barra feitiçarias, a prostituição sexual e a corrupção no sentido de jeitinho brasileiro, propina e vai embora. Então, o Brasil... Não, gente, eu estou botando só os 6 aqui. Outros são menores. São menores. Aí é decorrência. Aborto, isso é tudo menor. Eu estou falando assim, gente, olha só. Preste atenção. Eu sei do que eu estou falando, tá bom? Esses 6 aqui são os principais. São os principais. Sangue é o 01, derramamento de sangue. 2, golpes, ladruagem, rebeldia. 3, bruxarias, maçonaria, bruxaria africana, bruxaria indígena, bruxaria portuguesa, bruxaria europeia, bruxarias. 4, idolatrias e feitiçarias. Bruxaria é uma coisa, feitiçaria é outra. Tá bom? Prostituição e corrupção. Então, esses 6 itens, gente, se salva, gente. Claro que tem salvação. Deixa eu levar lá. Claro que tem, senão a gente estava perdido. Se eu falar para vocês que tudo isso aqui não tem salvação, tem salvação. Só que é um caminho que, infelizmente, nós não queremos. Vamos falar assim, nós não queremos. É um caminho árduo, a gente não quer. A igreja evangélica já provou que ela não quer se livrar desse peso. A igreja evangélica no Brasil, pelo comportamento de líderes e pessoas influentes, que não é só falar dos pastores, gente. Não é só falar dos pastores. O que falar de Ana Paula Valadão, Fernanda Brum Eichler, Thales Roberto, Fernandinho, são influências. O que falar de Renascer, Projeto Vida Nova de Irajá? O que falar desses grandes Ministério Apacentado de Nova Iguaçu? O que falar dos grandes ícones gospel? O que falar de Marcos Feliciano? O que falar de pastores como Silas Malafaia? O que falar de Edir Macedo, Duque? O que falar desses que são influência para uma geração? O que falar desses pastores, desses grandes ministérios aí cheios de grife? O que falar?
O cantor gospel, a galera gospel quer ganhar o seu dinheiro, o seu aplauso e ponto, vaza. Não tem compromisso profético. A maioria deles não tem. Excetuando uns 2 ou 3 aí que eu conheço que são firmados mesmo na rocha e que verdadeiramente eles estão ali louvando a Deus e estão influenciando uma geração toda, mas a maioria tem... E aí fica muito difícil. Não adianta falar só dos pastores de igreja pequena. Não adianta falar só do, o meu pastor. O teu pastor está numa cidade, num município pequeno, ele pastoreia 200, 300 ovelhas. Comparado ao Brasil, o teu pastor não está pastoreando quase ninguém, é o que ele pode fazer. Entendeu, gente? Não adianta ocupar um pastor, outro pastor. Eu estou falando dos grandes que têm acesso à mídia. Cantores, isso aí, cantores, bandas. Você acha que eles têm interesse em... Eles nem sabem disso. Eles nem entendem essa questão do mundo espiritual. Então nós estamos, infelizmente, vivendo um momento em que o Brasil tem minimamente essas 6 demandas no mundo espiritual. E aí você tem, na verdade, um Boi-Bumbá, um Parintins, uma festa em Manaus. Você tem lá em Belém, você tem o Ciro de Nazaré, você tem a Aparecida de São Paulo, você tem as grandes paradas gays, as paradas dos evangélicos também, que também para mim não serve de nada. Você tem essas apostasias, essas heresias evangélicas por aí espalhadas, você tem os feiticeiros, você tem uma série de gente provocando mal, derramando sangue nas encruzilhadas com animais, indo para cemitério chamar mais demônios, você tem igrejas praticando feitiçarias com seus envelopes mágicos, um saquinho de sal grosso. Olha só em que situação nós nos encontramos no Brasil. Preste atenção, tem jeito sim, gente. Calma, tem jeito, tem jeito. A gente está mostrando... Olha só, eu não posso limpar o que eu não conheço. A gente só limpa a sujeira que está vendo. A gente precisa ver a sujeira. Todos nós pecamos. Eu não estou dizendo aqui que, eu sou um cara, eu sou uma pessoa que não peco, não erro, não falho, não. A situação, gente, infelizmente, é que nós temos uma saída. Só estou explicando a vocês o que é o Brasil no mundo espiritual. Eu não vou falar dos Estados Unidos, apesar de conhecer um pouco da história. Eu não vou falar um pouquinho do México, não vou falar da França, da Inglaterra. Eles estão pesadíssimos. Gente, vocês estão reclamando do Brasil? Gente. Olha só, na Inglaterra as igrejas praticamente todas fecharam. Portugal, Inglaterra, Espanha, França estão caindo na heresia, na apostasia, no comunismo. Você sabe o que é isso? Esses países, a Europa, o mundo velho, a velha senhora lá, eles estão... Não vou nem falar dos países nórdicos, Holanda, não vou nem falar do leste europeu, não vou falar nem dos nórdicos, não vou falar de Suíça, Suécia, Holanda, e vai embora. Alemanha. Gente, esses países já perderam muito. A Europa está em trevas. O Brasil não está tão ruim, não. É que a gente está dentro de um panorama brasileiro. Estamos visualizando o panorama do Brasil, mas se você visualizar o panorama, meu Deus, de uma Alemanha, a Inglaterra proibiu o evangelismo, ok? Só quero que vocês entendam isso. Aqui a gente tem que tratar do Brasil. Eu não posso me intrometer no meu vizinho se na minha casa tem sujeira para arrumar. Eu não posso querer educar o filho dos vizinhos se meus filhos precisam ser educados. Tá bom? Eu não posso querer tratar dos assuntos alheios, das dívidas do vizinho, se eu não pago as minhas. Então tem que falar do Brasil. Então vamos falar do Brasil. O que acontece no Brasil? O Brasil hoje, irmãos queridos, ele precisa hoje de uma coisa chamada arrependimento coletivo. Essa é a solução para o Brasil. A primeira
arrependimento coletivo. Deveria marcar data, dia, hora e local. Arrependimento. Só que aí o que acontece? É necessário que haja, para haver um arrependimento, haja convicção de pecado. Ninguém que se arrepende, não se arrepende sem convicção, senão não é arrependimento, é remorso. Para nós nos arrependermos, gente, é necessário que haja uma convicção de pecado. E aí nós temos um problema. As nossas igrejas evangélicas estão egocêntricas, estão, como diz o apóstolo Paulo, arvoradas no dinheiro, preocupadas em se manterem politicamente, hegemonicamente, aumentar as suas congregações. Há pastores que querem ter 5.000 congregações no Brasil. Querem cada vez mais aumentar seus ministérios. Gente, deixa o like, ajuda aí o canal, tá bom, gente? Então, para haver arrependimento, tem que haver convicção de pecado. E muita gente dentro da igreja não está convicta dos seus pecados, não tem recebido do Espírito Santo, ou não aceita no Espírito Santo, que está em pecado. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha igreja não tem nada a ver com isso. Meu ministério não tem nada a ver com isso. Nós somos uma só. Entenda, voltando, nós somos um organismo no mundo espiritual. Não adianta falar, não, mas minha igreja é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que não vive em pecado. Não adianta. A Nova Vida lá na esquina, a congregacional aqui em cima, a outra batista ali, a Assembleia de Deus. Eles têm que se arrepender. Não, a minha igreja também tem que se arrepender. A minha igreja tem que se arrepender. Nós precisamos de uma convicção para que haja esse arrependimento. Tem que haver convicção. É necessário que haja um arrependimento. Depois do arrependimento, para que nós possamos fazer do Brasil uma nação verdadeiramente livre, limpa disso tudo, nós precisamos buscar a santidade. O que acontece com Esther, Mordecai? Eles entram em jejum, oração, saco, pano, cinza. O que acontece quando Neemias quer voltar a Jerusalém para restaurar os muros? Ele entra em jejum, ele entra em intercessão, ele entra em pecado, ele entra em identificação de pecado, ele entra numa intercessão. Jeremias, Neemias entra num processo de intercessão, de identificação. Ele e Daniel falam a mesma coisa: nós pecamos, nós e nossos pais pecamos. Então você vai ver primeiramente a convicção de necessidade de arrependimento. Quando Salomão pergunta, e olha, Salomão na época estava bem santo, mas Salomão pergunta: Senhor, se o meu povo desviar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se arrepender dos nossos caminhos, eu ouvirei a oração, eu vou estar atento, eu sararei a terra, eu perdoarei os pecados. Preste atenção nisso, gente. Sabe, olha, eu tenho amigos na Inglaterra e onde eles estão, só pantomima. Tá bom, Cristiane? Depende de onde você está na Inglaterra. A Inglaterra não é só a capital, não é só Londres. Eu tenho amigos na Inglaterra que não... E na cidade onde eles estão, não podem. Eu tenho vários missionários no país todo, no Japão, na Coreia, em Israel, no Suriname, na África... E eu converso com eles sempre. Portugal, tem o João Mário aí. Então, nós temos lugares na Inglaterra, sim, que não é permitido o evangelismo em praça pública, só a pantomima, ou seja, um aspecto mais teatral. Então, vamos ver onde são essas cidades. Mas vamos lá. O que acontece aqui, gente? Convicção. O Brasil, nós precisamos de convicção, de arrependimento. Sabe, é uma questão de entender que é necessário haver uma convicção para arrependimento. E a pergunta é: será que nós brasileiros estamos arrependidos ou achamos que é natural o que está acontecendo?
É isso que eu estou falando, Amanda. Será que nós achamos que tudo isso é natural? Tudo isso é normal? Porque eu não tenho como falar assim, eu acho engraçado, mas, irmãos, devemos buscar santidade. Não existe santidade sem convicção de pecado, não existe santidade sem arrependimento. É impossível buscar santidade sem arrependimento. Sabe, é impossível alcançar santidade, sem a convicção e sem o arrependimento. Nós precisamos buscar o arrependimento. Só que não adianta o Rio de Janeiro, São Paulo, Belém. Não adianta. Tô falando, quando eu falo não adianta, estamos falando de Brasil. É claro que se eu buscar aqui no Rio de Janeiro, vai adiantar sim, mas olha só, o processo de uma cidade buscar uma situação, vamos entender, pode levar 30, 40, 50 anos. Eu te pergunto, quem tem longevidade para esperar 30, 40, 50 anos na mesma geração? Agora, para você entrar em arrependimento e santidade, para que estamos então entrando em arrependimento e santidade? Porque nós vamos entrar no terceiro estágio. Qual é o terceiro estágio? De confronto, gente. Preste atenção. Hoje a resenha está bem aula, tá? Tá dentro. É porque a semana toda estão falando de batalha espiritual. A verdade é essa. Nessa semana está sendo uma semana de batalha espiritual. Gente, deixa o like aí, por favor. Preste atenção. Primeiro nós temos que nos arrepender. Depois precisamos nos santificar. Por fim, precisamos começar a confrontar. Os grandes avivamentos só passaram por isso, gente. Leia o avivamento de Azusa. Procure na história o avivamento de Gales. Procure nas histórias dos avivamentos. O que aconteceu primeiramente? Convicção de pecado. Veja a história de Charles Finney. As cidades onde ele provocou avivamento. Arrependimento. Santidade. Vindo a santidade, o que é que vem? Confronto da imoralidade. Aí começamos a limpar o Brasil. Porque com a santidade a gente vai começar a confrontar. Hoje, se você fala para alguém sobre tatuagem, já acabou, já virou um problema na igreja, você já arrumou inimizade, entrou numa de vai julgar o irmão. Se falar de parede pintada de preto, acabou o assunto, acabou a resenha, acabou o tema, porque tudo baseado na carne, é tudo baseado no ego, não tem confronto. Aí, na verdade, é só briga de opiniões, é só opinião daqui, opinião dali. Estamos falando de um confronto em santidade. Quando há o confronto em santidade, entenda bem, é tão forte a presença de Deus no quesito santidade que a própria pessoa, ela não vai discutir com você, ela vai dizer, eu me arrependo porque eu não vi que cometi tal erro. Eu não estou vendo que eu estou cometendo, que eu estou vivendo em pecado. Porque esse confronto vem um confronto em santidade. Entendam o que Finney fazia? Estude a história de Charles Finney. No início do século XX em Nova York. O advogado que viveu para o Senhor como evangelista. Você vai entender o que acontece com ele. George Jeffreys na Inglaterra. E outros grandes que viveram entre o século XIX e XX, gente. Quando você entra nesse estado de confronto, na verdade, o que é o confronto? É uma batalha espiritual. Porque os demônios, eles se alimentam dos pecados humanos. Os demônios se alimentam de pensamentos, de intenções, de desejos, de concupiscências. E quando você tem justamente o confronto contra tudo isso, você gera uma batalha espiritual. Aí você gera uma batalha espiritual, porque os demônios vão lutar para não perder seus espaços. Lembre-se da legião que saiu do rapaz lá em Gadara. Eles pedem para não sair da região. Não nos mande para longe daqui, não nos tire daqui. Você entende isso? Não, aqui não tem estudo teológico não, tá, querida? Aqui é só resenha mesmo. Estudo teológico é algo que é para um ano inteiro. Não é para uma resenha, estudo teológico da Bíblia, uma resenha, meu Deus. Ficar 5 anos fazendo resenha. Vocês estão compreendendo isso, gente?
O Brasil no mundo espiritual ele está cheio de legalidades. E aí vamos para fechar. Esse confronto, essa batalha espiritual, ela vai gerar o quê? Um processo de guerra. E a pergunta é, a igreja hoje pode entrar em guerra? A igreja hoje está pronta para entrar numa guerra no seu território? A sua igreja está pronta para entrar em batalha espiritual na sua cidade? A sua igreja está pronta, está balizada em santidade, em arrependimento, para um confronto aí na sua cidade? Vou falar de Rio de Janeiro e São Paulo, não. Aí na sua cidade, no seu município de 30 mil, 40 mil pessoas, que não tem tantos escândalos, não tem miliciano como tem no Rio, que não tem essa quantidade de cocaína, crack que tem aqui. Você chama, tem uma biqueira aqui. Você não sabe, aqui nós temos a fábrica de biqueira. Então, eu não estou nem entrando aqui, porque aqui é pesado. Mas deixa eu te perguntar, será que aí na tua cidade pequenininha, pacata, gostosa, uma cidade agradável, de 30 mil, 40, 100 mil habitantes, está preparada para entrar num confronto espiritual na cidade? Não está. Porque para isso tem que ter arrependimento, tem que ter santidade. E nós não queremos. Nós não queremos. E agora com a pandemia... Então, o quadro do Brasil hoje espiritualmente está sendo esse. Infelizmente. Agora, alguém precisa começar isso. Porque, entenda, é necessário que haja coletividade. Nós não vamos conseguir unanimidade porque o nosso ego está inflado. O ego da galera gospel, o ego de Marcos Feliciano, o ego de Paulo Júnior, o ego de Silas Malafaia, o ego de Caio Fábio, o ego de R.R. Soares, Macedo, Valdomiro, Duque, o ego das grandes denominações aí, o ego dessa galera não deixa ninguém ficar por baixo de ninguém. Quem vai comandar? Se eu comandar, eu vou. Se eu for o líder, eu vou. É assim que funciona o acordo entre esses famosos. Eu vou comandar? Se eu comandar, tudo bem. Aí o outro diz assim, eu não vou comandar, não vou nem mandar minha igreja para lá. É a quadrangular que vai ficar de frente? Se for quadrangular, a gente vai. Não, eu presbiteriano? Estou fora. Não, são os batistas. Os batistas são mais elites, os batistas são mais inteligentes, os batistas estão mais aqui há mais tempo. Ih, batista. Não. Se não for os batistas, a Assembleia de Deus é ruim, hein? Quem tem poder pentecostal é a Assembleia de Deus. Se a Assembleia de Deus não encabeçar, não tem jeito. Vocês precisam de nós. A Universal precisa de vocês nada, nós somos maiores que vocês. Vocês estão entendendo? Compreensão aí, gente? Nós precisamos entrar no estágio de entendimento do que está acontecendo no mundo espiritual. É o que acontece. Nós temos que fazer as pequenas mudanças, as mudanças celulares. Não estou falando de célula de evangelismo, não, gente. O que é mudanças celulares? Se cada igreja, se cada ministério buscar em si, num primeiro momento, Deus abençoe, Carla, esse tempo de arrependimento, de santidade, sabe, a gente precisa começar. Há um hino antigo do Vencedores por Cristo, dos anos 80, que faz assim, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Tem que começar comigo. Eu não vou cobrar desses pastores que eu citei agora, porque seria hipocrisia minha eu cobrar deles o que eu não pratico. Aí eu estou falando para você e para mim agora. Eu não posso criticar Macedo, Malafaia, R.R. Soares, se eu não faço a minha parte. Entende? Se eu, José Maurício, não entender que eu preciso começar, eu vou criticar aqui, eu vou estar até fazendo um desserviço. Eu estou prestando um desserviço, que eu vou estar criando dissensão, facção,
vou estar criando aqui um grupo de pessoas que não vão gostar do que eu estou falando, mesmo sendo a verdade. Então eu preciso começar começar em mim, principiando em mim, dizendo: Deus, eu não sei se eles vão se avivar, eu não sei se eles vão querer, mas eu preciso ser uma grande influência nessa nação. Eu preciso influenciar pessoas a querer o arrependimento, a santidade, para entrar em estado de confronto. Não, solução tem, gente. Solução é essa. Solução é arrependimento. Toda vez que você vê Israel se arrependendo, Deus entra em ação. Se houver um povo que se arrepende aqui no Brasil, a gente com certeza vamos alcançar o favor do Senhor, e não só o favor, vamos quebrar legalidades no mundo espiritual. O Brasil hoje está com demandas muito profundas para serem pagas, quebradas, porque todo escrito de dívida que era contrário a nós foi encravado na cruz do Calvário. Jesus fez isso. Porém, para nós termos acesso a esse pagamento de dívida, o escrito de dívida que era contrário a nós, é necessário que nós tenhamos a capacidade de começar uma campanha de arrependimento. Uma campanha em arrependimento e santidade. Agora, tem que começar por você, meu irmão. Não adianta dizer que está impossível, que está difícil. Comece por você. Cada vez que você diz que está impossível, está difícil, vai ficar possível, vai ficar impossível e difícil. Para mim, é possível e não é tão difícil, porque é um estado mental. Lembre-se, comecei a resenha falando de quê? Estados mentais. Satanás colocou na mente de você. Sabe por que você acha que é difícil? Porque você acha que depende dos outros. Por eu achar que não depende dos outros, que depende de mim, eu não acho que é tão difícil. Eu não acho que é impossível, porque eu não acho que dependa do Silas Malafaia, eu acho que depende do José Maurício. Então, por eu achar que depende do José Maurício, eu não acho que é impossível. Quando você achar que depende de você, e não do seu pastor, e não do pastor Zé Maurício, e não do pastor Silas, e não do pastor R.R. Soares, e não de... Com certeza vai ser possível. Só é impossível porque você coloca a sua esperança em terceiros e não em você. Entendo, o arrependimento é meu para com Deus. Vocês estão compreendendo? É impossível. Se você depender de mim, de outros pastores, será impossível sim, meu irmão. Se você depender da sua denominação, dos batistas, dos presbiterianos, dos metodistas, dos assembleianos, dos quadrangulares, dos ortodoxos, vai ser impossível. Eu digo para você, não vai haver arrependimento. Mas se você falar assim, Deus, começa em mim. Eu quero arrependimento e santidade para entrar em confronto. Aí eu vou dizer para você, é possível. O Brasil tem jeito. Amém? Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado por estar aqui nessa resenha. Deixe seu like, assine a notificação, seja parceiro. Abençoe-nos, nos ajudando aqui nesse canal. Se abençoou você, compartilhe o link, compartilhe o vídeo para as outras pessoas. O Brasil precisa ser transformado e tem que começar em nós. Tem que começar comigo, com você, e assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade do seu chamado. Assuma a responsabilidade do seu profético. Assuma a responsabilidade que há em você sobre esta nação. Tá bom? Assuma essa responsabilidade e eu creio que Deus vai usar a sua vida. Eu creio piamente que Deus vai usar você para influenciar a sua igreja, sua família, até mesmo o seu pastor. Às vezes o pastor está cansado, o pastor está exausto, está exaurido, e a gente está cobrando mais do pastor. Estou defendendo os pastores, não. Só estou falando que eu vivo. E as pessoas não sabem que talvez um membro, uma ovelha, um líder, ele dando exemplo, ele vai incentivar o seu pastor a rever o seu ministério, o seu caminho e buscar também. Olha, se a minha ovelha está fazendo isso, eu como pastor preciso fazer também. Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é importante. Nós precisamos influenciar. E não achar que alguém vai nos influenciar. Vamos esperar o Zé Maurício começar. Não, não, não. Vamos lá, partiu. Go away. Go away for heaven. Vamos embora, gente. Vamos para o céu. Vamos para o céu. A gente precisa. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai querido, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por estar aqui com meus irmãos. Senhor, é tão profundo, é tão pesado, mas nós precisamos, ó Deus, tratar, buscar soluções para a nossa nação. Buscar esse tempo diante de Ti. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Deus, por o Senhor nos dar a graça, o conhecimento, nos dar, ó Deus, a percepção do quanto nós precisamos crescer, frutificar.
nos arrepender e santificar, Pai. Guarda a vida de cada um de nós, ó Deus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a crescer, nos ajuda a ficar, Senhor, prontos, Senhor, atentos para tudo isso que está acontecendo, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia, Pai, de tantas coisas que fazemos, praticamos e pensamos. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrepender. Ajuda-nos, Senhor, a nos santificar em Ti. Obrigado por toda a boa dádiva, obrigado pela palavra, obrigado por tudo que o Senhor nos ensina através do Espírito Santo, obrigado por tudo que Tu usas, Pai, que Tu usas, ó Pai, para nos levantar, nos despertar, nos avivar. Guarda-nos, livra-nos do mal, ajuda cada pastor, cada igreja, cada membro, cada líder, ó Deus, a buscar a solução para o Brasil. Senhor, sara o Brasil, salva o Brasil, ajuda-nos, Senhor, a entrar em arrependimento pelo Brasil. Essa é a nossa oração, nosso clamor, a nossa gratidão. Nós assim pedimos no nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua tarde, por esse tempo que a gente fica aqui. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe os seus, tá bom? Que você tenha um final de semana abençoado. Amanhã temos às 20 horas a nossa palavra viva online, nosso culto, nossa igreja. Amanhã é ceia, tá? Amanhã é ceia do Senhor para nós, da Palavra Viva Online. Amanhã estamos de volta ao Instituto para participar da ceia do Senhor. Não esqueça, segunda-feira começamos nosso curso, né, sobre gestão emocional, gatilhos emocionais, tá bom? Faça a sua inscrição, Deus abençoe, bom almoço, boa jornada. Eu vou almoçar e vou partir para a rua, tem coisas para fazer, tem demandas para encerrar. Hoje, às 19h30, estamos lá na nossa Sexta Profética. Um abraço, queridos. Graça, paz e prosperidade sejam da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor.